Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendigamos a Deus por essa graça, a graça de mergulharmos diariamente o nosso coração na palavra de Deus. A graça que o Senhor nos dá de verdadeiramente preenchermos o nosso coração com aquilo que edifica, com aquilo que nos faz crescer. Bendito seja Deus por essa graça, né? Porque nós temos a Bíblia na mão. Isso é uma grande graça. Talvez a gente não dê valor para coisas que parecem detalhes, né? Coisa pequena, não. Todo mundo tem a Bíblia na mão, mas nem sempre foi assim, né? E nós, na nossa geração, temos essa graça de que todos nós tenhamos a Bíblia na mão. Isso é uma grande graça de Deus na nossa vida e nós precisamos aproveitar, não é? Nós precisamos buscar o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. E um grande meio de buscar o Senhor é através das Sagradas Escrituras. Nós estamos então, nós lemos aí nesses dias, né? As pequenas cartas de São Paulo, foi uma bênção, cada carta de São Paulo mais maravilhosa do que a outra. E hoje nós vamos então entrar para o nosso terceiro evangelho, o Evangelho segundo São Lucas. Olha que bênção, nós vamos agora mais uma vez mergulharmos o nosso coração no Evangelho de Jesus Cristo, agora segundo São Lucas. Por isso peçamos ao Espírito Santo neste dia que possa preencher o nosso coração, que possa iluminar os nossos olhos, sobretudo os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ler as Sagradas Escrituras e elas possam entrar pelos olhos que são a janela da alma, né? E possam verdadeiramente nos alimentar, nos edificar, fazer com que essa obra nova aconteça no nosso coração. Peçamos então juntos o Espírito Santo para que nós tenhamos esse coração aberto, esse coração disponível, esse coração disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a mergulhar na palavra de Deus, a ouvir a voz do Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a sua voz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho segundo São Lucas, nós vamos então meditar os capítulos 1 e 2. A riqueza desses capítulos 1 e 2, né? Já o capítulo 1 de São Lucas, a gente vai ver que ele é extremamente rico. Ele é maravilhoso, né? E nós vamos ver isso por quê? Porque nós vemos que ele já está enraizado em nós. Esse capítulo 1 de São Lucas, ele está enraizado no nosso coração, de tão precioso que ele é. Ele está enraizado no coração da igreja, tão precioso que ele é, né? Então, vamos lá. No prólogo aqui, né, um evangelho que traz aí um prólogo, e São Lucas, então, vem dizer: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Por quê? Porque Lucas não foi uma testemunha ocular dos fatos, né? E a gente sabe que dentro da realidade dos evangelhos, se a gente for pegar ali o evangelho segundo São Marcos, o evangelho segundo São Mateus, ele vai contando a história, né, a partir desses fatos que foram vistos, né? Lucas, ele traz algo mais a partir da tradição, daquilo que já estava sendo contado, né? Daquilo que já estava sendo dito. Então, ele é realmente o terceiro evangelho, né? Hoje sabemos que o evangelho segundo São Marcos provavelmente foi o primeiro mesmo, né? Os estudiosos já chegaram a essa conclusão. Depois veio o evangelho segundo São Mateus e o evangelho segundo São Lucas, então,
Ele teve esses outros 2 evangelhos, né, como base, mas ele já teve ali a tradição da igreja, né, aquilo que já estava acontecendo na igreja nascente, aquilo que já estava sendo contado, a maturidade com que aquilo já era visto, né, lá por volta dos anos 80, né, que São Lucas escreve então esse evangelho, digamos assim, muito baseado, muito embasado na tradição, né? Então por isso ele já tem assim uma riqueza também nesse olhar, né? Como Marcos vai mostrando ali os detalhes como alguém que enxerga a situação, como alguém que vê, Lucas já vem trazer mais esse entendimento daquilo que foi visto, né? Esse entendimento daquilo que foi acontecendo. Então vamos seguir. Lá no versículo 5, vamos entrar na anunciação do nascimento do precursor, de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram santos, né? Isabel e Zacarias eram um casal santo, um casal que queria fazer a vontade de Deus e fazia. Não só queria fazer a vontade de Deus, um casal que fazia a vontade de Deus. Eles eram justos. A Bíblia não chama qualquer um de justo, não, né? Quando ele diz que eram justos, está dizendo que eles eram santos, eles viviam na santidade. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o. Presta atenção nisso. Zacarias, então, como sacerdote, dentro da ordem ali dos sacerdotes, ele vai para oferecer o perfume. Como era de costume acontecer, mas algo diferente aconteceu naquele dia em que este sacerdote entrou para oferecer o perfume no santuário. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Versículo 13, o anjo disse-lhe, Zacarias, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor. E desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Que maravilha, meu Deus! O que foi isso que Zacarias experimentou no santuário? O que foi isso que Zacarias viu no santuário? O que foi isso que ele ouviu da voz do anjo? Quando o anjo anuncia que Isabel ficará grávida e anuncia que menino será esse, Zacarias, que será teu filho? Esse menino, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E aí a gente é remetido logo a João Batista, que prega, né? João Batista que sai pregando a conversão para Israel e que faz aquele batismo de conversão. Esse menino preparado desde o ventre materno, desde que ele foi anunciado, ou seja, antes que ele estivesse no ventre materno. Aí a gente entende por que a igreja é totalmente contra o aborto, né? Porque desde antes do ventre materno, Deus já conhece cada um. E Deus já sabe a missão de cada um de nós, não é? Desde antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia. E aqui, a missão desse menino, que é uma missão tão especial,
irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar um povo ao Senhor, um povo bem disposto. Eu pergunto a você, não é este também o nosso chamado? Não é este também o nosso chamado nos dias de hoje? Preparar um povo bem disposto para o Senhor? Não mais na sua primeira vinda, como foi o caso de João Batista, mas agora preparar um povo bem disposto ao Senhor para a sua segunda vinda, como nos ensina há tantos anos o Monsenhor Jonas Abib, né? Falo muitas vezes aqui do Padre Jonas, sou fã, gosto mesmo. E ele tem razão quando ele diz que essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Preparar um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Aquilo é tão absurdo que Zacarias, ele duvidou. Como é que eu vou ter certeza disso que você está dizendo, anjo? Pois eu sou velho, a minha mulher já é de idade avançada, isso não é possível. O anjo respondeu, eu sou Gabriel. Meu Deus, se um anjo aparece para mim, eu já caio durinha para trás. Agora, se um anjo aparece para mim e diz, eu sou Gabriel... Meu Deus, eu morro na hora do coração. Que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, visto que não destes crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se que ele demorasse tanto dentro do santuário, tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Ele explicava tudo isso por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias de seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultava, dizendo, eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. E por que Isabel diz isso, hein? Por que Isabel pensa isso? Para tirar, que o Senhor a visitou, deu um filho para tirar o opróbrio dentre os homens. Gente, na cultura judaica, naquela época, para os judeus, uma mulher que não podia ter filhos, um casal que não podia ter filhos era amaldiçoado. Existia alguma coisa errada naquele casal, porque eles não receberam a bênção dos filhos. Então existia uma chaga no coração daqueles dois que viviam em santidade, que faziam a vontade de Deus, né? Que era do povo judeu, que eram justos, mas existia essa chaga. E Isabel vem dizer que o Senhor vem tirar o opróbrio que pesava sobre eles, né? No 6º mês, olha que maravilha, versículo 26. Então até o 5º mês, Isabel se oculta, ninguém sabia que ela estava grávida, estava lá escondidinha. Mas no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Se nós soubéssemos o poder que tem esse pedacinho desse versículo, nossos olhos espirituais se abririam. O poder que tem a palavra de Deus, que vai dizer dessa jovem, e o nome dessa jovem, o nome dessa virgem já profetizada pelo profeta Isaías, era Maria. Esse nome que faz tremerem os infernos, que fazem os demônios caírem por terra. Por quê? Porque era maior do que o nome de Jesus? Não. Porque sendo simplesmente uma jovem, porque sendo simplesmente uma mulher judia, pequena, pobre, simples, sendo somente uma criatura humana e nada mais do que uma criatura humana, ela foi, por graça de Deus, chamada por Deus, vocacionada por Deus, e disse sim ao plano de Deus para ser a mãe do Filho de Deus. A humildade de uma mulher que faz com que os infernos tremam.
porque teve a capacidade de gerar o Filho de Deus, o Verbo feito carne. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você já ouviu essa saudação para mais alguém? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meu Deus, né? É uma mulher qualquer? Não. Cheia de graça. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aquele que era esperado ansiosamente pelo povo de Deus, é esse, Maria. É esse que eu venho anunciar a você. É esse que você conceberá e dará à luz. É esse a quem você chamará de Jesus. Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. Aquele prometido no Antigo Testamento, o descendente de Davi. O rei que havia de nascer, é ele, Maria, que eu te anuncio. Reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Aquele que foi anunciado no Antigo Testamento, ele anunciado a Maria. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti. Como é que vai acontecer isso? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então o anjo revela a Maria que o ente santo que nascerá dela será chamado Filho de Deus. Então aqui a revelação já de Jesus como o Filho de Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Gente, vamos parar aqui e pensar quantas vezes só nesse início do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas foi citado o Espírito Santo. O Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, é um evangelho completamente pneumatológico. O Espírito Santo ele é citado inúmeras vezes. Nós vamos ver que é como que o Evangelho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é muito citado no Evangelho, segundo São Lucas. A gente vai ver que o Espírito Santo ele é citado desde o início. Quando o anjo diz que o menino, de Zacarias, ele diz a Zacarias que o menino, né, João Batista, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora, ele diz que o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá, vai falando do Espírito Santo. Agora, nessa exclamação aqui de Isabel,
onde mais uma vez nós vemos que Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança no ventre de Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então, olha, o Espírito Santo inúmeras vezes citado, a gente vai ver que isso continua sendo citado aí em todo o Evangelho de São Lucas, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, quem foi que escutou essas palavras, gente? Ah, não, Maria, mulher qualquer, não sei o que, não sei o que. Então tá, não tá na Bíblia, né? O povo fica nessa de não tá na Bíblia. Ok, então vamos para a Bíblia, né? Para quem quer a Bíblia, vamos na Bíblia então, 42, versículo 42. Lá a gente viu que o anjo diz, bendita és tu, não, bendita és tu é Isabel. Quando o anjo diz, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não é uma saudação qualquer. E Isabel, movida pelo Espírito Santo, ela diz, bendita és tu entre as mulheres. Olha a Ave Maria aqui. E bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Quem é que é chamado de a mãe do meu Senhor mesmo por aí? Ninguém, né? Só ela. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Gente, todos os dias, às 6 horas da tarde, nós somos chamados a também cantar o Magnífica. Nós somos chamados, toda a igreja é chamada a rezar com Maria o Magnífica, né? Se você já tem o costume aí de rezar a liturgia das horas, você já reza o Magnífica todos os dias, né? Se você não tem o costume, seria interessante se você conseguisse fazer isso, né? Você consegue até mesmo pelo celular, busca aí liturgia das horas, todos os dias às 18 horas, às vésperas. Se não, né? Pelo menos que você todos os dias entoe o Magnífica às 18 horas. Nós poderíamos, gente, ficar fazendo um vídeo aqui de 1 hora falando só do Magnífica. Eu peguei 2 capítulos de São Lucas para falar, não sei como farei isso em um vídeo só. Mas eu te convido a, na sua oração de hoje, tomar esse Magnífica, rezar, mergulhar e meditar. Esse cântico de Maria, né? Tão maravilhoso, como eu disse, tão enraizado no coração da igreja, tão enraizado no nosso coração. Eu lembro quando eu entrei para a caminhada, né? Que o Padre Marcelo gravou uma música com o Magnífica. Né? Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria. Eu lembro que eu decorei o Magnífica logo no início ali da minha caminhada por causa do Padre Marcelo, dessa música que ele gravou. Eu cantava o dia inteiro, né? Que era maravilhoso, é maravilhoso. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Vou parar aí um pouquinho, gente. Talvez você esteja se perguntando assim, Charlene, então qual parte aqui da Bíblia que é o Magnífica? Então, a partir aí do minha alma glorifica o Senhor, até em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Então, do versículo 46 ao 55 aí está o Magnífica. Mas sua mãe interveio, versículo 60. Não, disse ela, ele se chamará João. Queriam que então o menino que nasceu, filho de Zacarias e Isabel, se chamasse Zacarias como pai. Mas Isabel diz, não, ele vai se chamar João. Mas a mulher não tinha nem voz ativa naquela época, nem poder escolher o nome do filho ali. E Zacarias estava mudo, né? E Zacarias então escreve numa tabuinha, João é o seu nome.
assim como Isabel tinha acabado de dizer, Zacarias vem e confirma, não, é isso mesmo, Isabel está certa, João é o seu nome. E aí a língua de Zacarias se destrava nesse momento, porque o anjo disse que quando todas aquelas coisas acontecessem, ele voltaria a falar. E acontece como o anjo disse. E logo se abriu a boca e soltou-se a língua e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, o fato se divulgou por todas as montanhas da Judeia. Todos que o ouviam, conservavam no coração dizendo, que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aqui de novo. E profetizou nestes termos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o Benedictus, que também está dentro da liturgia, né? Também está dentro da liturgia da igreja. Nós que somos chamados também, junto com Zacarias, a proclamar esse Benedictus. Olha que maravilha. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com seus pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos das mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Viu a riqueza do capítulo 1 de São Lucas, gente? Eu nem consegui fazer os 2 capítulos num vídeo só, mas eu fiz no diário, né? Porque eu faço o diário antes de fazer o vídeo com vocês. Então, eu vou fazer um outro vídeo para falar aí do capítulo 2, porque já estamos em 27 minutos do primeiro vídeo. Então, nós vamos fazer hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 1 e 2 do Evangelho segundo São Lucas. Então, eu vou fazer um próximo vídeo para a gente continuar. Agradecemos ao Senhor por essa graça. A gente mergulha nesse capítulo 1 de São Lucas. Mergulha o seu coração em tudo isso que foi falado aqui, que é tudo muito rico, né? Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos compreender a palavra. E dentro desse Evangelho de São Lucas nós pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo fecundar em mim, fecundar na minha alma, no meu coração essa palavra, essa poderosa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que está gostando dos vídeos, que se sente edificado pela palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas para que outros também venham beber dessa fonte da palavra, para que a gente possa ir se animando, uns animando os outros, para que nós continuemos nessa graça, né? Então acompanhe. Hoje mesmo você consegue fazer 2 capítulos de Lucas hoje? Então vamos lá. Eu posto hoje os 2 vídeos então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.